Continuando o nosso Sem Filtro, o vice-líder da Câmara de Oposição, na Câmara dos Deputados, o Biratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, pediu ao Conselho Nacional de Justiça a abertura de procedimento para apurar a conduta do ministro Alexandre de Moraes. No pedido, o parlamentar solicita a instauração de um processo administrativo disciplinar e o afastamento cautelar do magistrado com base em reportagens sobre a atuação de Moraes no caso do Banco Master. Segundo Sanderson, as notícias indicam que o ministro teria mantido contatos repetidos com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante a análise da operação de venda do Banco Master ao Banco de Brasília. O deputado afirma que as abordagens foram consideradas atípicas por técnicos do Banco Central. O pedido ao Conselho Nacional de Justiça também cita o contrato de 129 milhões de reais feito entre o Banco Master e o Escritório de Advocacia da Mulher de Moraes, o que, segundo o parlamentar, levanta questionamentos sobre conflito de interesses. Após o arquivamento de um pedido de investigação pela Procuradoria-Geral da República, novas representações foram apresentadas contra o ministro. Além do deputado Sanderson, o vereador Guilherme Kilter, de Curitiba, protocolou a solicitação semelhante na Procuradoria-Geral da República. Os políticos defendem uma apuração cautelosa e independente sobre a atuação de Moraes no caso Master, que envolve suspeitas de fraudes bilionárias e resultou na liquidação do banco e na prisão de seu controlador, Daniel Vorcaro. Piotr, as coisas estão acontecendo, a gente está recebendo informações de Brasília enquanto estamos aqui no Sem Filtro, mas uma coisa é clara, em um país onde o Supremo, ou melhor, onde ministros do Supremo mantêm o mínimo de institucionalidade, o ministro Alexandre de Moraes teria dado um passo para trás, teria pedido pelo menos um afastamento temporário até que se esclarecesse toda essa situação envolvendo sua esposa e esse contrato milionário, mas não, o ministro continua lá, emitiu 2 notas que não esclareceram nada, e agora tem esse pedido do deputado Sanderson e do vereador Guilherme Kilter de abertura de procedimento disciplinar contra Moraes. Será esse o prelúdio de um possível impeachment, na sua opinião? Cauti, o único órgão pela República, óbvio que o Procurador-Geral da República poderia fazer sua parte, mas ele já disse ontem que não vai fazer. Ele não vê razões para isso. Imagina só, ele considerou uma minuta que não existia, não estava assinada, como prova cabal. Terceiros, que ele não sabia, mas enfim, pediu a prisão, a condenação de várias pessoas, entre as quais o ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora ele tem um contrato que existia, um ministro que conversou várias vezes com o presidente do Banco Central, e a pergunta que precisa ser feita, e essa era a investigação que o Gonê deveria fazer lá atrás, era o seguinte: pergunta para o presidente do Banco Central o que foi que o ministro Alexandre de Moraes conversou com ele, sob juramento de dizer a verdade. Pronto. A partir daí você tem fatos. Agora, voltando um pouquinho no assunto anterior, o sigilo master, o sigilo absurdo que tem neste caso, que não cabe na legislação brasileira, eu vou trazer aqui rapidamente. O sigilo, por exemplo, direito de família, não é o caso. Proteção de intimidade e dados pessoais, também não é o caso. Interesse público social, são situações onde a publicidade pode prejudicar a segurança do Estado ou da sociedade. Não é o caso. Nesse caso, a gente precisa saber o que está acontecendo. Isso que nos protege. A publicidade protegeria a sociedade. Em processos penais, por exemplo, investigações criminais complexas. Não é o caso. Não, porque aqui estamos falando de preservação da intimidade, vida privada. Não é o caso. Essas pessoas estão sendo acusadas e precisam se explicar. Arbitragem também não é o caso. E uma série de outras situações. A questão é que o sigilo impede até que, por exemplo, organismos internacionais, e o Brasil é muito grande no mundo nessa hora para, obviamente, tomar uma decisão completamente esdrúxula, eu estou sendo elegante aqui, que está sendo aventado da possibilidade do ministro Toffoli, digamos, dar um passo atrás, voltar atrás com a liquidação do banco, ou seja, sob quais regras, onde é que se justificaria isso? Porque achei que não foi, o ministro Supremo tem que achar absolutamente nada. Ele julga de acordo com a lei. Mas nada disso importa, porque o Supremo, agora vou a esse ponto que o Cauti trouxe há pouco, o Supremo ficou tão grande e tão poderoso, e obviamente, como a Ana já mencionou, o Senado permitiu que isso acontecesse, parte da sociedade permitiu, parte do mundo financeiro permitiu.
Porque lá atrás era a defesa da democracia, o argumento. É um argumento falacioso, envergonhado, né? De quinta categoria para ser, de novo, elegante. Está difícil ser elegante com o que está acontecendo. Mas vamos insistir. O Supremo hoje não tem controle. Esperar que um ministro se afaste, ainda mais um ministro com o perfil de Alexandre de Moraes ou de Dias Toffoli, bom, aí a gente está apostando realmente em algo que talvez a Mega Sena da virada seja mais fácil. O que nós estamos vendo agora, a situação é que você não tem absolutamente nada na República, tem na lei, mas não tem na República disposição e coragem para ir adiante com limites impostos ao Supremo. Que limites precisam ser impostos? Eu poderia fazer uma investigação pela PGR. O procurador já disse que não vai fazer. Eu poderia iniciar um processo de investigação no Supremo Tribunal Federal, no Senado da República. Não se vê sinais disso. Cadê o presidente do Senado nesse momento? O Senado era para estar trabalhando. O dia de ano é só o dia 1º, dia 2 pode trabalhar. Nós estamos falando de um momento grave na história do país. Mas essa gente não se toca. Nós temos um mundo paralelo hoje em Brasília. E o mundo paralelo do Supremo é o paralelo do paralelo, é bem pior ainda. Não se vê saída para um negócio como esse. Enquanto isso, o que se espera é, com a divulgação de mais detalhes, com os absurdos avançando, talvez essa pressão comece a mexer um pouco. E a única esperança nesse instante, pelo que eu vejo, embora seja muito distante ainda, é o Senado, porque esperar que o procurador vá adiante com a resposta que ele deu ontem, apesar de tudo que já foi dito, está difícil. Gordon, na sua opinião, essas tentativas do deputado Sanderson e do vereador Kistner de tentar colocar a conduta de Moraes sobre investigação, colocar uma lupa na conduta de Moraes, é algo que vai ter algum tipo de consequência concreta ou é veleitarismo que não vai resolver em nada esta atual situação? Eu creio que não vai resolver nada, mas eu até interagi hoje com o vereador Kilter. Falei com ele, bom, acho que vale pelo menos como registro histórico. Eu acho que o deputado Sanderson e o vereador estão no papel deles de fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tem que distinguir as formas institucionais, às quais a gente às vezes é muito apegado e acaba se iludindo com elas, e a realidade do poder nua e crua. E por que essas coisas não vão funcionar? Por que o PGR vai arquivar quaisquer pedidos novos que sejam feitos de investigação do ministro? Porque o PGR está lá com aprovação, com a chancela do Alexandre de Moraes, do Gilmar Mendes. O PGR se reúne com vescotes de jantares com o ministro da Corte, com o presidente do Senado, com o presidente da República. Então a gente tem que sempre distinguir esses dois fatos. Um fato é a realidade nua e crua do poder, que independe das formas. Quem tem poder não se limita, digamos, pelo seu cargo, pela os seus limites constitucionais. Quem tem poder de fato não se limita, ele impõe a sua vontade, né? Poder é isso, é a capacidade de impor a sua vontade sobre os outros. O Alexandre de Moraes tem esse poder, né? O PGR, digamos assim, é submisso ao Alexandre de Moraes. Várias instituições são assim no Brasil, por isso que ele tem esse poder tão forte. Em grande parte dos últimos anos, a gente viu a imprensa estava, digamos, submissa e aderindo a esse tipo de poder. E agora, muito recentemente, a parte digamos, claro que sempre teve uma imprensa, uma franja da imprensa que denunciou e foi perseguida por conta disso, e agora, digamos, o establishment midiático como um todo começa a querer investigar e já sofre as consequências desse passo. A Malu Gaspar já está sendo alvo, por exemplo, de um ataque virulento das milícias petistas e favoráveis ao Alexandre nas redes sociais, né? Então a gente precisa entender, do ponto de vista pragmático, essas iniciativas não vão dar em nada. Então, mais uma vez, elas servem como registro histórico para eventual uso, para pressão internacional e coisas do tipo. Porque a coisa realmente está se tornando muito escandalosa. Você vê que hoje até o Cacai, né, o famoso advogado do Grupo Prerrogativas, começou a, de alguma maneira, reclamar das relações entre parentes de escritórios de advocacia conduzidos por parentes de ministros do STF, fazendo lobby em relação a uma série de ações, né? Então você vê que começa a despertar, inclusive entre eles que disputam esse mercado advocatício, começa a despertar algum certo ciúme, alguma inveja, né? Porque a coisa cresceu
a um ponto além dos limites. A imprensa vem sentindo isso também. Agora, a gente não sabe como é que bota esse gênio para dentro da garrafa de novo, né? A gente sabe como uma coisa começou a acontecer, uma série de omissões, com uma série de posturas covardes, como a Ana bem falou, o Senado e a Câmara também em algum sentido, mas sobretudo as presidências do Senado foram responsáveis direto por essa juristocracia, por esse monstro juristocrático que cresceu no Brasil. E agora o fato é que a gente não tem instrumentos institucionais para desfazer isso. A gente não sabe muito bem como fazer. Está todo mundo tentando, parte da sociedade está vendo como reage, com opinião pública, escrevendo, denunciando no exterior e tal, mas não tem nada a curto prazo que indique que isso vai se reverter de maneira tranquila e pacata, assim.